pessoal, mais um programa Dona no Ar, começando aqui direto do Dona Beauty Pompeia. Hoje comigo, eu sou a Rafaela Fraga, editora assistente digital da revista Dona, e eu não tô sozinha, tô com a Márcia Dona Dulce, dermatologista, porque a gente vai falar de pele, de beleza, sem idade, em todas as fases da vida. Essa é a capa da nossa edição do final de semana, uma capa que tá linda, um grande especial de cuidados com a pele, de skincare, e por isso a gente trouxe a Márcia, que é uma das fontes da nossa reportagem, que foi feita pela Camila Macari, para falar um pouquinho desse tema, que eu acho que cada vez mais se fala, né, de cuidados com a pele, de beleza. E justamente eu queria ouvir de ti primeiro, Márcia, como mudou, assim, os tratamentos estéticos ao longo dos anos, né? As mulheres estão mais preocupadas com isso? Como é que ao longo da tua carreira tu percebe essa mudança no teu consultório com as tuas pacientes? Eu noto que hoje em dia as pessoas são muito mais preocupadas com bem-estar, em se sentir bem, tá bem com autoestima. E a partir daí que vem essa busca pelos procedimentos estéticos. Então não que tenha que ter um padrão único ou uma fórmula única de beleza. O que é importante é a pessoa se sentir bem. E evoluiu muito nos últimos anos os recursos disponíveis na dermatologia. E tá mais acessível também, né, muito mais acessível. Está mais acessível, tem mais opções, tem formas de tratamento sem downtime, então a pessoa não precisa se afastar das atividades. E também está surgindo muito uma outra filosofia, que tem se chamado de prejuvenation. Então, além dessa melhora de qualidade de vida e busca pela autoestima, a gente já tem um entendimento super aprofundado de como ocorre o processo de envelhecimento. Então, decorrente desse entendimento, a gente tem como ir nas causas e não nas consequências. Não no depois, né? A gente fica lá atrás já prevendo o que pode acontecer. Todo mundo vai envelhecer, né? Os efeitos do tempo, do passar do tempo, todo mundo vai sentir em algum momento. E como que é esse processo de envelhecimento? Quão complexo ele é? O que se descobre através da ciência, dos teus estudos de dermatologia? O que acontece com a nossa pele para aparecer assim? O processo de envelhecimento é inerente, né, ao ser humano, todos, e não depende da nossa vontade. O que acontece é que existem dois tipos de envelhecimento que a gente conhece. O envelhecimento intrínseco, então é aquele, desde que a gente nasceu, cresce, do que parou de crescer já começa a envelhecer. Então, esse processo ocorre de qualquer forma. E existe o envelhecimento extrínseco, que é decorrente de coisas que a gente faz, dos nossos hábitos de vida, que aceleram esse processo de envelhecimento. Que influenciam, Então, né? O intrínseco, a gente, claro, algumas coisas a gente tem como ajudar, mas se a gente puder atingir e mudar essa questão, ter os cuidados para evitar o envelhecimento extrínseco, o que é? Excesso de exposição ao sol, tabagismo, alimentação inadequada, dormir pouco, né? Não tirar maquiagem depois no fim do dia. Né? Então, uma série de fatores que aceleram. E, ao mesmo tempo, também tem uma série de outros fatores que também diminuem a velocidade desse envelhecimento. Né? Isso que eu acho que o pessoal está querendo saber, né? A gente vai falar depois de cada faixa etária, que é o foco da matéria, né? Na nossa matéria de capa, a gente fala dos 20 anos até os 50 a mais, que a gente diz, né? Porque esses cuidados são, enfim, para a vida inteira. Quem se preocupa muito com a pele foca nisso, né? Procura esses tratamentos e cremes e cuidados para ter em casa também. Então, a gente já falou de coisas que podem prejudicar, né? Ou acelerar esse processo. E o que tu dirias nas faixas dos 20 anos lá, quando as meninas... As gurias não estão muito preocupadas, né? Fica tão longe, né? E pensa assim, mas ainda vai demorar, né? Com 20 anos, às vezes tu volta da balada e tu realmente não tira a maquiagem, dorme com aquela... com o rímel, acorda que nem um panda no outro dia. O que com os 20 anos acontece na tua pele, se é que acontece mesmo alguma coisa, e o que dá pra fazer pra evitar, assim, a aceleração, né, do processo? Eu acho que, por mais que o processo já comece, né, mas o legal para focar até na motivação, a partir dos 20 anos, é nos problemas que ocorrem mais frequentemente. Então, muitas vezes as pacientes podem ter acne, né, cicatrizes de acne, mais cravos, aquela pele coisa mais oleosa, né? A gente cutuca, às então, vezes, assim, sabendo que os cuidados adequados, num primeiro momento, vão agir na acne, mas vai ter uma repercussão também futura, né? Então, mas para motivação, é muito legal a gente focar em alguma coisa que seja mais imediata. Sim. Né? Então, realmente, se tu não te dá maquiagem para dormir, tende a dar mais acne, né? Cuidar nessa fase, usar os produtos adequados. Então, nessa fase, procurar produtos, limpar bem o rosto, usar sabonetes que sejam mais adstringentes. Existe muita oleosidade nessa fase sim, da vida? Porque o hormônio tá a 1000, né? E ter cuidado com os anticoncepcionais que se toma. Tem alguns que ajudam a piorar a pele, outros ajudam a melhorar Provocam também. ainda mais, né? A oleosidade, consequentemente, a acne e outros... Isso.
Então, nesse aspecto, nesse primeiro momento, é legal da gente focar nisso. E seguindo me perguntar, se eu tivesse que escolher um creme só, qual creme eu usaria? Eu diria que na faixa dos 20 anos é o filtro solar. Porque a gente tem um tempo enorme de prevenção, né? Ele vai ser, sem dúvida, o mais importante. E uma dica importante, porque tem essa coisa que a vida é muito agitada, estuda, faz estágio, faz muita coisa. Né, de ficar... Um filtro solar com cor, tu já vai estar maquiada, protegida, 2 em 1 e tá feito a rotina do dia. Tem uma coisa que as pessoas não sabem também, né, Márcia? Que o filtro solar, claro, a questão do sol e tal, mas o celular e o computador tem uma luzinha ali que não faz bem pra pele, né? Sim, é a luz visível, né? Lâmpadas, celular, computador. Então, atualmente já se sabe que também tem uma participação no processo de envelhecimento. Então, bem importante. E daí entra os filtros com cor, o que faz um bloqueio ajuda a proteger. Porque a gente acha, às vezes, que só porque tá dentro do escritório, que não tá com, né, sob sol, que daí não vai ter alguma consequência, mas tem, Sim, né? E tu sabe que esse processo de envelhecimento pela ação da luz, do sol, é a gotinha no copo d'água. Tanto é que lá adiante, quando muitas vezes eu atendo os pacientes na faixa dos 50, a gente vê o rosto e é o vizinho do degote. Então, tu vê, não foi do sol da praia, porque provavelmente a pessoa estava de biquíni. Claro. A área mais escura e mais envelhecida é aquela área bem da camiseta. Aqui em cima, ainda bem o da blusa. Bom, daí nos 20, passados 20, chega os 30 e aí é quando o colágeno, a produção já cai de ritmo, né? Como é que isso acontece? Isso. No colágeno é um balanço, né? Então, o colágeno que a gente nasce não é o mesmo que a gente morre. Então, ele vai constantemente sendo produzido e degradado, produzido e degradado. O que acontece é que esse balanço já começa a ficar um pouquinho deficitário. A gente produz menos colágeno, acaba degradando já um pouquinho mais. E a gente tem hoje em dia um conhecimento que também o processo de envelhecimento não é só da pele, não é só do colágeno. Antigamente a gente achava assim, a pele fica flácida e por isso envelhecemos. Atualmente a gente já sabe que ele é multicamada, ocorre nas diferentes camadas. Há um envelhecimento ósseo, então a gente perde estrutura do rosto, é como um balão que desinfla. Então, a gente perde os coxins adiposos, que são camadinhas de gordura que a gente tem na pele, que também vão desinflando. Que daí dá aquela sensação de, que a gente diz, como é que chama, não é caído, de derretido. Muitas pacientes chamam de, ai, doutor, parece que o rosto tá derretendo. E a partir dos 30 já se começa a notar esses primeiros sinais em alguns aspectos. Por exemplo, a olheira começa a ficar mais marcadinha, não a olheira pigmentar só, mas aquela profunda. Assim. Isso. Então, por quê? Porque diminuiu o osso e aumentou o orifíciozinho da órbita, já começa a ter algumas modificações que a gente vê clinicamente como olheira, o sulco, né? É uma fase que geralmente a acne já está mais estável, então também é uma fase legal de tratar cicatrizes de acne, que porventura venha a ter. E ainda também em pacientes jovens, a gente também não só corre atrás do processo de rejuvenescimento, mas também na harmonização. Então, às vezes é uma questão, a pessoa nasceu com o queixo mais retraído, um pouquinho o queixo, maçã do rosto não tão proeminente. Então, a gente não trabalha só a parte do envelhecimento, mas também a parte do embelezamento. É uma fase boa para isso também, né? Pois é, e quem não fez nada lá nos 20, nos 30 dá para recuperar? Nunca é tarde. Nunca é tarde. Claro que também a gente sabe que é um somatório. Sem dúvida, as pessoas que envelhecem melhor são aquelas pessoas que criaram um hábito de usar. Não precisa ser o creme carésimo, não precisa ser... É tentar criar uma rotina, né? Exatamente. A disciplina é a rotina, é o dia a dia. Mas aos 30 é uma idade super boa. De começar também. De começar, né? Então a gente já não usa só hidratantes, começa já a usar cremes que tenham mais uma ação antioxidante, que não seja só um veículo, que a gente diz, né? Que é o creme. Que eles tenham ativos ali dentro que ajudem a estimular a formação de colágeno, a minimizar a degradação, né? E que atuem nesse processo de envelhecimento. Eu pergunto isso porque eu fiz 30 agora e eu era uma preguiçosa, assim, eu usava filtro solar, para não dizer que não, mas eu me dei conta assim, fiz 30, vamos, né, fazer um check-up e tal, e aí eu comecei a usar produtos com vitamina C, fantástico. Que é os anti-aging, né, que Ótimo. diz, e é o cuidado que eu tenho, mas daí por isso que eu pergunto, dá tempo ainda? Sempre dá tempo de recuperar. O que acontece daí dos 30 aos 40 para quem começou nessa faixa etária a colocar essa rotina de beleza no seu dia a dia? Então, dos 30 a 40 se mantém então os cuidados ali dos 20. O filtro solar sempre? O filtro solar sempre, os cremes também sempre, né? Então, como a gente comentou, a acne já está um pouquinho mais estável e você começa a notar os primeiros sinais. Exatamente como tu fez. Começa já a usar então os cremes com vitamina C, enfim, mais antioxidantes, e já se pode lançar mão dentro dessa linha de pre-rejuvenation de alguns procedimentos. Então, como houve esse aumento do orifício ósseo, então do buraquinho ósseo, da onde o nariz tem salido, e a pelezinha dando aquela isso, já dá uma caidinha. Então já pode se começar reestruturando.
Tem como fazer o osso? Não tem. O que se usa? Ácido hialurônico, que é um material que a gente já usa há tempo, só que usava de forma diferente, usava só nas linhas. Que é o que o corpo reabsorve, né? Então, para fazer a sustentação dessas áreas onde houve perda. Isso quais são as áreas que principalmente aparecem mais a perda? O primeiro sinal é nessa região da bolsinha, a bolsa de gordura nessa região. Pode ver na academia, as pessoas que malham muito, que estão com um índice de gordura muito baixinho, vão ficando mais fininhos ali. Então, geralmente, mas na têmpora também, essa região é uma região que vai afundando, então esse conjunto vai fazendo o olhinho ficar mais caidinho, a olheira marcada mais, o queixo vai virando, né, ficando menos marcadinho, e a pontinha do é um quadro, né, que a gente começa a perceber mesmo, assim, se olhando no espelho todos os dias, nota que, tá murchando aqui, caindo isso. Ali. Então, aí é a fase de recorrer, se assim desejar, claro. A esses procedimentos, né, pouquinho, sabe? Pouquinho. Como que eles duram, assim, você faz o preenchimento e aí quanto que tu refaz, qual é a manutenção deles? O ácido hialurônico, ele tem uma duração no organismo em torno de 12 a 24 meses, em torno de 18 meses seria uma média. Mas o que tem se observado já com o passar do tempo é que o efeito clínico, porque todos os pacientes dos estudos e no mesmo consultório são fotografados e acompanhados. Então, por mais que se, digamos, biopsiasse, né, e visse, o material já não está lá mais. Mas o efeito clínico perdura. E já se sabe também que ele tem um papel preventivo, um impacto preventivo no processo de envelhecimento. Às vezes as pacientes tinham aquela cultura assim, né, as pessoas, é muito cedo, não vou fazer. E já se viu, por exemplo, se tu, no decorrer de 10 anos, tu vai fazendo uma seringa por ano, ou se tu esperar 10 anos e fazer as 10 lá no final, o resultado é muito melhor. Para quem já estava vindo fazendo exatamente. Isso. Né? E tem outras formas também. Então, assim, a gente está falando da parte óssea. Lembra, então, que são múltiplas camadas. O ácido hialurônico é usado na parte óssea, gordura, mas peelings, ácidos, né, que acelerem o processo de renovação, mesmo cremes usados em casa. Também dá para fazer em casa. Não precisa... Necessariamente, claro, que tem gente que realmente recorre às clínicas o segredo é que eu comentei assim, eu se sentir bem. Se a pessoa se sente bem, foi perfeito, ótimo. Mas é bem isso, né, Márcia? Dá pra fazer em casa, com orientação de um profissional, um acompanhamento de um dermatologista, criar essa rotina ali, 10 minutos que tu dedique, já é suficiente. Com certeza. E assim, o importante é isso. Também eu digo muitas vezes para as pacientes, o importante da orientação, porque as pessoas já têm no trabalho, lava o rosto, passa o creme, mas às vezes não está aproveitando todo o potencial que teria do tratamento em casa. Então, às vezes, deixa de usar um ácido, deixa de usar outras coisas que seriam um pouquinho mais potentes. Mas eu acho que o tratamento em casa tem um papel bem importante e dá para se tirar bastante dele, assim, né, desde que se use da forma adequada, né, e com acompanhada e sempre com um profissional. E ali da fase dos 40 em diante, 50 em diante, assim, para quem já teve esse processo de prevenção, de tratamento desde antes, já chega com vantagem, né? Daí é mais dar uma continuidade a isso, é manutenção. Dá uma manutenção, mas enfim, nunca é tarde de novo. Pois então, quem chegou lá e disse, gente, agora eu vou ler a matéria do Dona e quero correr atrás. O que acontece é o tempo que leva. Então, por exemplo, assim, a pessoa às vezes chega lá com uns 40 ou 50 anos, nunca fez nada, não se cuidou. Quais são o que tu mais ouve, assim, das pacientes dessa faixa etária? Nessa faixa etária é muito assim, me perguntam se eu tô cansada e eu não tô cansada. As pacientes dizem assim, acordei e fui pra academia e dizem assim, nossa, tu dormiu mal, tu tá muito cansada. Se não tô cansada, eu dormi super bem. Ou dizem assim, eu tô com uma cara de braba e eu não tô braba. Então, aquela assim, coisa meio... E eu particularmente gosto muito dos resultados naturais e acho que realmente o processo de envelhecimento pode vir da forma que a pessoa se sinta bem. Agora, essas mensagens negativas que às vezes vêm junto, é exatamente essa situação, cara de braba, de cansada, às vezes a boca cai um cantinho, de triste. Chateada. O que traz mensagens ou a imagem transmite coisas que não condiz com o sentimento dela. Pode abalar a autoestima da mulher, que isso incomoda bastante e tem como trabalhar. Então, uma paciente que nunca cuidou nessa etapa, sempre nunca é tarde. O que vai ser a diferença? Que a gente provavelmente vai fazer um projeto de 1 ano de tratamento, gradativamente, né? Então, realmente não tem como 40 anos nunca tratou, chegar lá em uma sessão fazer um procedimento em que vai ter um resultado mas a gente consegue um resultado ótimo, mas se organizando de uma forma. Quanto mais passa, mais a gente tem que contar com esses recursos extras, né? Porque houve uma perda maior, é difícil que só com o creme em casa a gente consiga uma reestruturação muito importante. Mas tem os preenchimentos, tem equipamentos também que estimulam colágeno, ultrassom microfocado, lasers, né? Tem uma série de... Cada vez mais de tecnologia a favor disso, né?
E o que na prática, a alimentação, lá no início da nossa conversa, você falou que também que é importante. O que é o ideal, assim? Como é que é o ideal para se alimentar, para poder também a pele reagir bem e evitar essas consequências, assim, naturais? E realmente na prevenção, ou mesmo em qualquer idade, também é importante. Né? Mas assim, recentemente tem se descoberto muita coisa ligando a alimentação e processo de envelhecimento. Então, antigamente a pessoa falava assim, não vou comer para não engordar. Sim. Mas não é a questão calórica, é a qualidade dos alimentos que interfere. Então, assim, na saúde como um todo. Como um todo, e na pele, por ser um órgão exposto, porque o que acontece na pele também acontece nos vasos, aumenta a chance de ter infarto. E o maior órgão do nosso corpo a gente tem que cuidar, pele, né? Exatamente. Então, assim, alimentos com alto índice glicêmico, o que é? Todo aquele alimento doce, processado, farinha branca, não precisa ser doce, pode ser salgado também, mas farinha branca, aquele alimento que não dá trabalho para o nosso organismo metabolizar, ele vai fazer um pico de glicose, vai passar um monte de açúcar para dentro do organismo. Esse excesso de açúcar vai ligar no colágeno, ele vai ficar menos elástico e vai ficar a pele mais flácida e mais enrugada. Tem estudos que comparam até com o sol, que é quase tão danoso. Tão agressivo quanto se alimentar. É um processo chamado glicação. Então, o ideal, o que seria? Uma dieta rica em proteínas, menos industrializado possível, bastante legumes, vegetais, né? Gorduras boas, que vêm do abacate, da castanha, das oleaginosas. E eu sempre digo assim, até assim, o alimento mais parecido de como ele é na natureza. Né? Como é que é comer o abacate, não comer um chips de abacate, ou comer, né? Como mais é que existe isso? De como ele veio. Né? Como é que ele existe? Como é que a natureza fez? Vamos tentar comer ele mais próximo dessa situação ali. Mas faz muita diferença, inclusive em quadros de doenças de pele. Por exemplo, acne da mulher adulta, outras doenças inflamatórias de pele, existe uma alimentação que tem um efeito anti-inflamatório. Né? Então, quanto menos doce, menor o índice glicêmico, que é isso que eu te falei, que é aquele que dá um pico de glicose, melhor para a pele, sem dúvida. E às vezes, com poucos meses de cuidar da alimentação, a paciente já sente a diferença. E o cafezinho, Márcia, é vilão mesmo? Ou não é tanto assim? Qual é que é dessa bebida tão querida, assim, pela maioria das pessoas? Tudo é a moderação, né? Realmente, aquela questão de tomar muito café, ele acaba tendo um efeito vasoconstritor, né? Mas já se sabe que pouco café não teria problema, né? Moderadamente mesmo. O que seria moderadamente? 2 cafezinhos? Seria, em torno de 2 de repente tamanho também, né? Uma xícara de café. Uma xícara grandona. Uma xícarinha pequenininha, até 4. Por dia. Tá, tranquilo. E sem açúcar é o ideal, o cafezinho puro, né? Que legal, gente. Essa é a nossa edição do final de semana. A Márcia Dona Dulce, a nossa dermatologista, que participou dessa reportagem, que é a nossa reportagem de capa. Leiam, é um grande guia de skincare, os cuidados que a gente pode ter com a pele, dos 20 aos 50 mais, para se sentir bem, né? Que é isso que é importante. A beleza a gente é uma consequência da gente se sentir bem. O bem-estar é o que mais importa, é o que a gente mais deseja, assim, para todo mundo. Obrigada, viu, Obrigada, Márcia, pela prazer. participação. Obrigada. A gente vai ficando por aqui e até o próximo programa Dona Direto aqui do